Olá, queridos leitores, vamos para mais uma leitura deste livro. Depois da fé vem o quê? De Kent Regis Jr. Vamos continuar aqui no segundo capítulo com o título Fortalecendo o Homem Interior. Muitos cristãos vão acompanhando os demais. E enquanto tudo está agradável e fácil, estão contentes. Mas, ao mesmo instante em que aparece uma provação ou uma tentação, ficam acabados. Precisamos manter bem alto o nível da nossa energia. É vitalmente necessário que acrescentemos virtude à nossa fé. Não é só porque você aprende a crer em Deus e saber fazer 18.000 confissões de fé que você amadurecerá espiritualmente. Muitas pessoas pensam que só porque creem em Deus para receberem muita coisa estão espiritualmente maduros. Não é necessariamente o caso. Você pode ter fé, porque todos aqueles que nasceram de novo têm alguma medida de fé, e ainda ser espiritualmente neném. O que realmente conta é aquilo que acrescentamos àquela medida original de fé. Muitos crentes carnais andam por aí que pouca coisa acrescentarão à sua fé. Quando então as coisas ficam difíceis, são eles que mais reclamam. Vem correndo choramingando. Oh, irmão Reagan, realmente não sei se vou aguentar. Sinto-me tão fraco, estou realmente lá embaixo. O homem espiritual deles precisam ser fortalecido. Vamos propagadas a respeito de novos cereais fortificados de vitaminas de potência extra. Se nosso corpo físico natural precisa dessas coisas, muito mais o nosso homem espiritual precisa de energia e de virtude. Assim ficamos fortalecidos. Essa virtude desenvolve a nossa fé de tal maneira que quando vier o inimigo, poderemos levantar-nos com força e expulsá-lo sem ficarmos abatidos e fracos. Nenhum cristão deve ficar abatido e fraco. Todos nós temos a disposição que necessitamos para ficarmos em pé e fortes. Romanos 8:11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que em vós habita. Você tem uma casa de força habitando dentro de você. Seu nome é o Espírito Santo. Ele vivificará ou energizará o seu corpo mortal quando o nível energético da pessoa está abaixo. Ela é mais facilmente tentada do que quando está operando num alto nível de energia. Mantenha um alto nível de energia por meio de fortalecer seu homem interior e você não terá tantos problemas com a tentação. Saia daquele berço espiritual. Pedro nos mandou acrescentar virtude à nossa fé
para acrescentar, temos que fazer alguma coisa. As pessoas dizem, mas só quero acomodar-me e flutuar em canteiros floridos de sossego. As pessoas que pensam assim permanecerão no mesmo berço espiritual em que nasceram, a não ser que se levantem e comecem a acrescentar alguma coisa à sua fé. Você já notou que algumas pessoas atingem certa idade cronológica, mas sua idade mental e emocional é muito menor? Por fora, tem 35 anos de idade, mas agem como se ainda tivessem 25 ou 15. Simplesmente precisam crescer. A mesma coisa está acontecendo no mundo espiritual. Há cristão com 15, 20, 30 anos cronológico, que ainda se importam como que se ainda comportam como criança, de 2 anos de idade. Quando surge diante deles algum dos problemas e desafios que a vida costuma lançar, não consegue dar conta. Não cresceram em nada. Por quê? Porque são preguiçosos. É isso. A verdade é que os seres humanos, de modo geral, são criaturas basicamente preguiçosas. Sempre queremos que outra pessoa faça tudo por nós. Nosso Pai Celestial espera que fiquemos adultos em parceria, eu pareceria tolo se procurasse sair carregando no colo o meu filho Craig, que tem mais de 20 anos. Quando ele era neném, o carregava para cima e para baixo. Ninguém estranhava que eu fizesse isso. Agora, porém, ele está com 1,90 m de altura e pesa bem mais do que quanto tinha 6 meses. Se eu andasse agora procurando carregar Craig no colo, as pessoas olhariam para nós dizendo, aí vão 2 loucos dos piores. Mesmo assim, temos conosco alguns cristãos que têm cronologicamente 20 ou 30 anos no Senhor e ainda esperam que o pastor ou líder dos grupos de oração ou outra pessoa os carregue no colo. Está na hora de ficarmos adultos. Se quisermos ser cristãos fortes e maduros, teremos que acrescentar poder ou virtude à nossa vida. Às vezes fico duvidando do que certas pessoas fariam se estivessem sozinhos numa ilha no meio do oceano, sem telefones, correios, sem nada. Não poderiam telefonar para o pastor, o grupo de oração ou o pregador radiofônico. Não poderiam escrever para ninguém pedindo ajuda na sua situação difícil. Teriam que aprender a conversar com Deus por conta própria e conseguir respostas diretas. Não sei o que aconteceria com os infelizes. Aproveitando o poder de Deus. Graças a Deus, porque Ele nos tem dado um plano mediante o qual podemos crescer, amadurecer espiritualmente. Um plano pelo qual nós mesmos podemos aproveitar o poder de Deus. Assim, fazemos por meio de acrescentar virtude à nossa fé. No futuro próximo, precisaremos saber usar nossa própria energia cristã a fim de recebermos da parte de Deus. Foi por isso que Jesus disse aos seus discípulos,
Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejam revestidos de poder. Lucas 24, 49. É ridículo pensar que alguém poderá ser um cristão adulto espiritualmente maduro sem poder. Sem poder, sem virtude, não podemos resistir às provações da parte do inimigo, motivando a si mesmo com a palavra. Como acrescentarmos energias, poder ou virtude cristã à nossa vida? É por meio de nos motivarmos com a palavra de Deus. É isso que fortalece nosso homem interior. Veja bem, a energia é aquilo que motiva algo a movimentar-se. Suponhamos, por exemplo, que o inimigo vem sussurrar ao seu ouvido: você é um fracasso. Você nunca será coisa alguma. Quem é que você imagina ser afinal? Como enfrentaremos aquelas mentiras se não tivermos acrescentado energia cristã à nossa fé e motivado a nós mesmos com a palavra de Deus? O diabo nos espancará de cima para baixo e de baixo para cima, conforme dizemos em meu estado natal, o Texas. O que precisamos fazer é começar a falar alto a palavra de Deus. Não, 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 diabo, você é mentiroso. Não vou prestar atenção a você, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Tudo posso em Cristo que me fortalece. É a isso que me refiro quando falo em motivar-se a si mesmo. Com a palavra, você não vai precisar falar muitos desses versículos antes de começar a se sentir muito bem por dentro. Seu homem espiritual vai se levantar e começar a agir. Note bem, a maioria das pessoas não passam além da etapa dos gritos. Observe aquelas que vivem nessa etapa dos gritos emocionais. Nunca chegam a viver a vida vitoriosa que deveriam viver. Andam abatidas, como se seu cão de estimação tivesse acabado de morrer ou algo assim. Se você perguntar o que está havendo, irmão, o diabo está montando nos meus ombros. Não sei o que fazer, estou tão desanimado. A resposta que dou é esta: porque você não arranca o diabo de cima dos seus ombros. Entregue um pouco da virtude e energia que está dentro de você e livre-se dele. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4,7. A maioria dos cristãos não gosta de resistir, não querem gastar energia nessa tarefa. Realmente custa muita energia. Mas, como já disse, a maioria dos cristãos é basicamente preguiçosa e quer que os outros façam os esforços. Precisamos crescer e fazer as coisas por conta própria. Desmascarando o blefe do diabo. Lembro-me de quando estava na sexta série e havia uma classe, certo elemento que repetira uns 2 anos. Deveria estar na 8ª série, mas ainda ficara conosco meninos bem menores do que ele. Seu tamanho nos ultrapassava em muito. Era um garotão malvado. Se ele pegasse algum
alguém com a cabeça dentro do armário de guarda-roupas batia a porta na cabeça do menino com todas as forças. Depois disso, o menino nem teria consciência de onde estava. Ou se passássemos entre as fileiras de cadeiras, em algumas salas de aula, ele estendia seu pezinho e nos fazia tropeçar. Caíamos de cara no chão, com todos rindo de nós. Esse elemento era simplesmente antipático. Ninguém gostava dele. Todos nós tínhamos medo dele. Fazíamos reuniões para debater o problema. Gostaria de ver alguém dar uma surra nele. Certo dia, falei a um dos meus amigos: "Você não quer tentar?" Respondeu: "Oh, não, eu não. E você?" Falei: "Não vejo maneira de eu dar conta dele." Todos falamos assim. E aí estava o problema: muita conversa e pouca ação. Havia em nossa classe um rapaz bem quietinho. Não falava muita coisa, mas todos escutavam quando ele abria a boca. Quando ele achava que algo estava errado, era bom escutar o que dizia, porque não se repetia. Nunca me esquecerei do que aconteceu. Certo dia, ao sairmos pela porta para o recreio, o garotão forte empurrou o nosso amigo quietinho. E esse caiu até ao fundo da escadaria. Ficou espatifado lá fora na terra. Finalmente levantou-se e olhou para trás. Ora, o grandalhão, que era muito maior do que todos nós, estava em pé, alguns degraus para cima, e parecia um gigante por comparação com o nosso amigo, e dominava o cenário diante dele. Nosso amigo, porém, levantou os olhos para ele e disse: "Com calma, nunca mais faça isso comigo." Ora, o grandão chutou de novo e passou diretamente por cima dele. Com isso, nosso amigo deu um mergulho para atacar o grandalhão. Num só movimento, agarrou pelas pernas, derrubou no chão e começou a socá-lo com todas as suas forças. Esquerda, direita, nosso amigo passou como arado em cima. Todos nós explodindo em gritos, torcendo por ele. O barulho foi tanto que alguns dos professores chegaram correndo para separar os combatentes. Não demorou para o diretor da escola chegar correndo. Achávamos que sobraria bastante bronca para nós. Tão logo que o diretor viu o que estava acontecendo, começou a gritar com todos: "Se alguém não gosta do que está acontecendo aqui, pode voltar direto para o prédio da escola. Faz tempo que estão procurando alguém para endireitar esse marmanjão. Agora conheçam e não vou mandá-lo desistir." Pois bem, assim todos nós ficamos animados. Aquele valentão ganhou uma surra para valer. E todos nós tivemos uma festa de torcida em favor do nosso amigo. Vamos ficar por aqui com essa leitura e amanhã nós voltaremos novamente. Fiquem comigo.